Olá, graça e paz, sejam bem-vindos ao canal Som de Graça, canal para edificação emocional e espiritual da sua vida. Neste vídeo vamos pensar sobre a maravilhosa graça, a história de Mefibosete, a minha história e a sua história. Vamos basear nossa conversa em 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 9. E o capítulo 9 começa com o rei Davi. Determinado dia ele decidiu, estava refletindo possivelmente, e veio com essa: resta ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? E aí Ziba se apresentou e disse que havia ainda um filho de Jonatas aleijado de ambos os pés. Versículo 3. Versículo 5 diz que Davi mandou trazer o Mefibosete lá de Lodebar. E quando Mefibosete chegou, tenso, preocupado, achando inclusive que pudesse morrer, se vendo como um cão morto, como ele mesmo vai dizer. E aí Davi, no versículo 7, capítulo 9, versículo 7, diz: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai. E tu comerás pão sempre à minha mesa. Essa história de Mefibosete, ela é tremenda, porque de alguma maneira tipifica as nossas histórias. A história do ser humano, de cada ser humano. A história de como uma pessoa como nós, que assim como Mefibosete, temos os aleijões existenciais, somos inadequados para estarmos na casa real, na presença real, mas um dia o rei decidiu chamar a gente. Portanto, fomos escolhidos, convocados, separados, designados pelo Senhor. Eu posso colocar isso para mim e você pode colocar para você. Fui escolhido, convocado, separado e designado pelo Senhor. E isso mercê da graça maravilhosa do Senhor, porquanto não merecia nada. E Ele nos agraciou de forma tão tremenda e maravilhosa, como aqui o Mefibosete estava lá na sua casa, acostumado com aquela situação de estar escondido, e de repente, em determinado dia, o rei mandou chamá-lo. Portanto, nós, com essa história de Mefibosete, olhando para a nossa história, podemos ver que o Deus vivo, o Pai do céu, ele tem um propósito específico em ter escolhido, convocado, separado e designado a gente. Como num grande quebra-cabeça. A vida é um grande quebra-cabeça. E nós somos uma peça. Você é uma peça do grande quebra-cabeças da existência humana. Há um mosaico e você é uma peça específica. Eu sou uma peça específica que vai encaixar dentro desse mosaico que o Eterno determinou para as nossas vidas. Sou uma peça do grande quebra-cabeças, do mosaico que é a existência humana. Sou uma peça cujo desenho, forma, foi determinado pelo Eterno Criador. Eu tenho o DNA definido e determinado pelo meu Pai do céu. Eu tenho uma missão específica, um encaixe único e perfeito. E dentro dessa visão de individualização, é tremendo quando a gente para pensar o seguinte: sou uma palavra proferida pelo Eterno, uma palavra separada e designada para compor o discurso eterno do Senhor, que ecoa pela eternidade para cumprir o propósito que Ele mesmo determinou. Não preciso temer, não preciso andar ansioso, não preciso sentir inveja, não preciso me sentir inferior, não preciso ficar insatisfeito, porque o Deus vivo que me formou, que me comprou, que me escolheu,
ele tem em suas mãos toda a direção para a minha vida. Consciente de que sou uma peça, essa peça escolhida e desenhada pelo Eterno, o que se espera de mim é o que está em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. O apóstolo Paulo, compreendendo isso, ele disse: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos. Busquem estar experimentando, né, a boa e agradável, perfeita vontade do nosso Deus. É a resposta, a única resposta que nós podemos dar para tão grandioso amor, assim como Mefibosete foi convocado e o rei disse para ele: de hoje em diante você comerá à minha mesa. O Senhor é o nosso pastor e ele nos convidou à sua mesa. Ele prepara uma mesa. Interessante que a gente deveria servi-lo, mas ele que vem e nos serve, né? E dentro dessa visão é que o apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios: o amor de Cristo nos constrange. E, inclusive nos constrange a lembrar de Abraão, quando Deus propôs para ele: Abraão, anda em minha presença e ser perfeito. Simples assim. Só vai fazer isso, só vai tomar essa medida quem de fato reconhece que foi muito agraciado pelo Senhor. Quem se vê como Mefibosete. Eu, Mefibosete, não merecia, mas fui agraciado. Fui escolhido, fui convocado, separado e designado pelo Senhor. Sou uma peça nas mãos do Senhor. Qual deve ser a minha resposta diante dessa obra maravilhosa do Senhor? Me entregar e orar com coragem e sinceridade. Senhor, te agradeço por ter me formado desta forma. Senhor, eu entrego minha vida inteiramente em tuas mãos. Eu sou uma peça em tuas mãos. Me encaixe segundo a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Que essa seja a sua resposta sincera diante do Senhor. Deus te abençoe. Um grande abraço pastoral, um abraço amigo, em nome de Jesus. Amém.